Bom, o calor, nós sabemos que é uma energia. E esse calor, ele é transportado, ou transferido, ou movimentado de três formas diferentes. Através da condução, quando for sólidos, corpos sólidos. Então, por exemplo, quando você esquece, quando às vezes a moça, o rapaz acaba de casar, ou vai casar, ele quer comprar aquelas panelas de aço inoxidável, todinho em aço inoxidável, até o cabo em aço inoxidável. É terrível, porque o calor ele é transportado, quando é o mesmo material, aqui está o fogo, ele é transportado pelo sólido diretamente, por condução. Tá? Então, condução é nos sólidos, convecção nos fluidos, e aí tem dois, tem os líquidos e os gases. Os dois possuem convecção, processo de transporte de calor por convecção. E o último, irradiação. Irradiação é transporte de energia no vácuo através da luz. A mais comum é a a mais comum é a infravermelho ou infrared em inglês. Tá? Então, por exemplo, aqui você também tem outros tipos de radiação. Você tem isso aqui quando é no caso do Sol, né? Do Sol, quando chega na Terra, a energia do Sol, não existe nenhuma matéria entre o Sol e a Terra. É um vácuo, quase perfeito. É uma molécula a cada metro cúbico, então é quase um vácuo perfeito. O que acontece? A energia vem do Sol à Terra por radiação. A Terra é irradiada pelo Sol. E o aquecimento da Terra é base em infravermelho, ou com inglês infrared. Mas existem outras formas de você acabar aquecendo por irradiação, que é o micro-ondas. O micro-ondas também é irradiação. Convecção, por exemplo, quando você tem lá uma panela e você coloca fogo na panela, embaixo dela tem água. E aí, quando está borbulhando, a água sobe por aqui, o líquido quente em maior temperatura sobe e o líquido em baixa temperatura desce. Então esse movimento é conhecido como convecção. Acontece também com os gases. Tá? No planeta Terra, na atmosfera, tem zonas de convecção, o ar frio desce e o ar quente sobe. Normalmente nos jornais da noite, quando fala a temperatura, vai mudar a temperatura tal, eles mostram as zonas de convecção, zonas de pressão, tudo isso está envolvido aqui no transporte de calor dos gases. E o de condução são sólidos, né? São essas três maneiras de transportar calor. Calor é energia, é dada em calorias ou joules. Então você transporta essa energia. Como que a gente pensa nisso? É assim, na condução as moléculas estão ligadas, são sólidos, então as moléculas estão firmemente ligadas umas à outra. Então é como se tivesse uma fila de pessoas uma do lado da outra e você passasse um balde com água. Aí a pessoa, um pega o balde e passa para o outro pega o balde e passa para o outro pega o balde e passa para o outro. É assim a condução, de molécula em molécula. Energia é transportada de molécula em molécula. Já a convecção
é um pouco diferente. O processo da convecção é a pessoa correndo. Imagina que eu tenho que, para comparar legal, eu tenho aqui uma caixa d'água aqui e uma caixa d'água a 10 metros. Eu tenho lá 15 pessoas, uma do lado da outra. Na convecção, na condução, eu pego um balde com água, passo para o coleguinha pega o balde com água, passa para outro coleguinha, até encher a outra caixa. Aí o balde volta, um outro balde com água, vai passando de mão em mão, até encher a outra caixa. Essa é a condução, de molécula em molécula. O processo de convecção é diferente. É assim, a molécula pega o baldinho d'água e corre com o baldinho d'água até a outra caixa e joga a água lá. Volta, pega lá um outro baldinho com água, corre e joga o baldinho com água lá. Ou seja, aqui tem a movimentação das moléculas. As moléculas seguram a energia e levam para outro lugar. É o caso que eu expliquei aqui, ó. As moléculas, o líquido quente sobe, ao subir ele transporta calor. Perde o calor aqui em cima, desce, porque ele ficou com menor temperatura, ficou mais frio e desce. E a irradiação? Irradiação seria assim, ó, eu pego o balde com água aqui nessa caixa e jogo a água daqui lá longe na outra caixa, sem movimentação de molécula e sem de passar de corpo em corpo, porque não tem as moléculas, né? Então aqui são as 3 formas de transporte de calor. Perguntas nesse momento? Podem perguntar. Quero aqui dar saudações a Ana Paula, seja bem-vinda, Giovana, né? Mariana já tinha visto. Pode falar, Lawanda. Eu não entendi esse negócio de condução e convecção. Eu entendi que o coração vai passando de um em um, agora eu não entendi de convecção. Convecção é quando você pega o balde com água, e você corre com o balde de água e joga na fogueira. Entendeu? Então você tem que apagar uma fogueira. Você tem um incêndio e você tem ali um incêndio e você tem uma caixa com água aqui. Essa água, eu estou querendo dizer que é calor, conceito de calor. Então se for condução, se for corpo sólido, vai ter lá um monte de pessoas um do lado da outra, representando o sólido. Aí eu pego um balde com água, passo para o coleguinha. O coleguinha pega o balde com água, passa para o coleguinha, passa para outro coleguinha, até chegar na fogueira e joga a água na fogueira. Conduzimos, pessoa por pessoa, o balde de água. É o que acontece no estado sólido. As moléculas estão tão próximas que o calor passa de molécula em molécula. Perfeito. Convecção. Convecção é líquidos ou gases. E aí as moléculas não estão mais como no sólido, firmemente ligadas, elas podem se movimentar. Então como é que funciona? Na mesma situação, de um lado eu tenho uma caixa de água e do outro lado eu tenho uma fogueira. Aí como é que faz para apagar a fogueira? A molécula pega a água, corre sozinha com a água e joga na fogueira. Então a própria molécula transportou a água. No nosso caso, uma simbologia com o calor. A molécula pega o calor e leva até onde que ela acaba liberando, que é simbolizado aqui, ó, na água. Aqui é uma panela com água, você pôs no fogo, está cozinhando o ovo aqui dentro. Tá? O que acontece? A água quente ela sobe, borbulha, libera o calor. Liberou o calor, aqui a água ficou fria. Ela desce. Por que desce? O material frio desce devido à alta densidade. Um corpo frio ele junta as partículas, ficam mais próximas, tem menos agitação, então fica mais denso, fica mais, entre aspas, para explicar, pesado, fica mais denso. O que acontece? Quando você esquenta, as partículas se espalham por causa da energia do calor.
e aí fica menos denso. Então, o material quente, né, tem o material quente tem baixa densidade. Entre aspas, para explicar, fica mais leve. Então, sobe. Então, por exemplo, numa fogueira ou num carvão, num churrasco lá, a fumaça é um ar quente, é um gás quente, ela sobe a fumaça. Sobe e o ar frio que está em volta entra por baixo da fogueira. Esquenta lá no carvão, sobe fumaça e faz sempre esse movimento. Então, o ar quente, o gás quente, o líquido quente sobe. Ar frio, gás frio, líquido frio desce. É sempre esse fluxo. Esse fluxo de movimentação dos fluidos chama-se convecção. E radiação é quando não tem nenhum material, é o vácuo. Não tem água, não tem líquido, não tem sólido, não tem nada. Que é a distância aqui do Sol. Está o Sol e está a Terra. Então daqui até o Sol não tem nada de matéria. Então como é que vem a energia? A energia vem através de luz. A luz transporta o calor, né, do Sol para a Terra. Agora sim entendi, professor. Obrigada. Não é fácil não. Eu acho bem difícil isso, mas é uma coisa legal. Eu acho interessante, né? Então alguns exemplos que tem na atividade de vocês. Quando a pessoa se cobre com cobertor, tá? Então o cobertor ali é um material isolante, então ele dificulta passar o calor. Quais são os métodos lá que envolve o cobertor, né? Ele é um péssimo condutor de calor, porque ele não permite, porque é um material sólido o cobertor, né? Você pega, ele não é líquido. Então, nesse caso, ele é um péssimo condutor. Para quem fica na praia, é legal também perceber, se você fica, normalmente o pessoal vai pra praia, fica o dia pobre quando vai pra praia, chega às 7 horas da manhã e vai até às 10 horas da noite na praia, né? O dia inteiro na praia, coitadinha, né? No outro dia tá assim, ó. Esquece o protetor solar, né? Porque custa R$30 e o cara não come, fica assim, tudo duro. Não consegue nem esticar o corpo mais. Todo queimado. O que acontece? Quando o cara observa o vento de manhã, durante o dia, o vento vem da praia pro continente. E à noite muda a direção. O vento vai do continente para a praia. Essa movimentação do vento durante o dia e a noite, porque você tem duas massas de corpos diferentes. Você tem o líquido, que é o oceano, e você tem o sólido, que é o continente. Então eles têm velocidades de transporte de calor diferente, né? Então, o que acontece? A movimentação do ar é um caso de transporte de calor por condução, por convecção, por irradiação. Convecção, porque o que está movimentando é o ar, a atmosfera, né? Um outro sistema de irradiação que tem, às vezes tem fenômenos conjugados, ou seja, dois juntos. Então você vai lá numa fogueira, reúne o pessoal no camping, lá faz uma fogueira, o pessoal fica contando história em volta da fogueira. Lá tem dois processos de aquecimento das pessoas. O primeiro processo é a mesma convecção, né? O calor do ar quente, da fumaça, fica todo mundo defumado devido à convecção. E também tem o processo de radiação.